Empresário que quis pagar a multa para tirar jogador do São Paulo. Vamos falar sobre Rian Francisco e seu retorno. Os jogadores treinaram nesta sexta-feira. Será que Danielzinho, Lucas Amon e Sabino não preocupam? Como é que está o quadro deles? Bora trazer todos os detalhes. Tem também política, inquérito policial, Piquerez falando, parciais de ingressos e o volante que quer renovar este contrato com o Tricolor Paulista. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores, muita informação. Somente para os membros do canal são 2 planos. O segundo é o melhor ainda, que tem ainda mais benefícios. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? O atacante Pedro Juan, destaque do Petrolina, acertou a transferência para a base do São Paulo. O jogador de 17 anos foi vice-campeão do Campeonato Pernambucano Sub-17 no ano passado. O Petrolina manteve um percentual nos direitos do jogador e o atacante agora se tornará reforço do São Paulo para a equipe nesta temporada. Um jogador promissor, a diretoria acredita que realmente ele vai desempenhar um bom papel nas categorias de base, é uma joia importante do São Paulo. Beleza? Bora trazer mais detalhes e informações sobre o São Paulo? Vamos falar sobre o retorno de Rian Francisco. A gente apurou alguns detalhes importantes referente a isso e acho que é um ponto importante para a gente trazer, se sempre acabam perguntando sobre isso. O Rian Francisco me deram uma projeção de que ele retorna ali mais ou menos no confronto contra o Palmeiras, que seria no dia 21 de março, tá? Não é esse confronto de agora, é no Brasileirão que o São Paulo vai ser mandante dessa partida no estádio do Morumbi. Só que ainda há uma cautela sobre a sua utilização, primeiro, porque por mais que o Crespo goste do atleta e tudo, o Crespo é muito precavido, né? Conservador é a palavra, nesse quesito de jogar novamente com os atletas que estavam em um longo período. Então, aí o que me passaram, inclusive, que ainda está sendo estudado pela comissão técnica, junto também com o jogador, uma possibilidade do Rian Francisco demorar um pouquinho mais para voltar ao elenco profissional para ter minutos no sub-20. Então, por exemplo, ele volte ali nesse período, ali na segunda quinzena de março, só que ao invés de jogar uma partida profissional, ele dispute ali uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos com a equipe sub-20, para aí sim começar a ser relacionado para jogar algumas partidas dentro do São Paulo. Do que me passaram, essa projeção ainda não está fechada, mas é a maior tendência neste momento, tudo para dar rodagem e minutagem para o atleta, porque no elenco profissional, pela competitividade que tem entre outros jogadores, por mais que até na minha visão ele seja em termos de potencial o maior de todos ali hoje, mas há essa cautela por parte da comissão técnica de Crespo de fazer esse acompanhamento antes para depois sim começar a utilizá-lo no elenco profissional. Confesso para vocês que eu gosto dessa ideia, né? O Rian Francisco tem idade ainda para o sub-20, tem 19 anos, então ele volta ali em março, no finalzinho de março, coloca ele para jogar no finalzinho de março, em abril inteiro lá no sub-20, porque lá ele vai ter minutagem, lá ele vai ter espaço, ele vai se recondicionar fisicamente, vai ter ritmo de jogo, vai voar, porque qualidade técnica ele tem. E aí, depois disso, ele volta para o profissional e eu tenho certeza que quando ele voltar, já vai estar voltando confiante, com provavelmente alguns gols já feitos pelo Sub-20, aí ele fica consolidado no profissional só realmente buscando espaço, porque ele é melhor do que o André Silva, do que o Tapia, inclusive ele é um bom complemento para o Caleri também como dupla de ataque, então acho que o Rian Francisco vai ajudar demais. Quero saber a sua opinião nos comentários sobre esse plano que a diretoria do São Paulo tem para a nossa joia, para o nosso jogador. Para a gente continuar trazendo mais informações do São Paulo, como é que foi o treino desta sexta-feira com algumas novidades importantes. Primeiro, tá? Os jogadores que atuaram por mais minutos contra o Curitiba novamente fizeram a parte interna, que são os reservas, e depois fizeram um complemento no campo. E aí o Crespo aproveitou, já que os titulares estavam disponíveis, ele fez um coletivo com os atletas do elenco profissional, já fazendo ali alguns testes para esse confronto contra o Palmeiras. O treinador promoveu um treino de mobilidade e exercícios coordenativos, seguidos de um treino de ataque contra a defesa e, por fim, a atividade tática de 11 contra 11. Danielzinho, Lucas Amon e Sabino foram poupados contra o Curitiba e estiveram durante todo o treinamento com o grupo que esteve no gramado. Então prova mais uma vez que ele vai ter força máxima para este confronto. A única exceção
é a do Luca. O Luca, que ainda se recupera de dores na coxa, ele fez um trabalho individualizado, então é bem possível que o Luca fique de fora da partida contra o Palmeiras, não por uma opção técnica, mas por conta dessas dores na coxa, tá bom? Uma provável escalação do São Paulo por hora para esse confronto seria basicamente aquele time que já vem jogando quando tem todo mundo à disposição. Rafael, Lucas Ramon, aí o Arboleda com o Sabino e o Enzo Dias lá na esquerda, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Como é que tá a sua expectativa para esse confronto? Tá confiante? Chega tudo, mas não chega domingão. Eu quero muito conquistar esse resultado positivo, conquistar a vaga para a final do Campeonato Paulista e vencer o Clássico, que é super importante. Para a gente continuar trazendo mais informações, vamos pegar mais um gancho desse Clássico. Até às 11 horas desta sexta-feira, 15.700 ingressos foram vendidos de maneira antecipada lá na Arena Barueri. A capacidade do estádio é o dobro disso, é algo em torno de 31 mil lugares, então pelo menos por hora não teremos um estádio tão cheio. Até o Palmeiras fez uma promoção de ingressos, né? Tem ingressos a partir de R$ 20, tudo para tentar mobilizar a torcida palmeirense, para tentar fazer o máximo possível de pressão para o elenco São Paulino, mas a gente espera que o São Paulo conquiste esse resultado positivo. Para a TV oficial do Palmeiras, o Piquerez falou sobre esse confronto, assumiu que o Palmeiras tem um pouquinho de favoritismo por jogar em casa, mas por se tratar de clássico, é um jogo importante. Abre aspas aqui para o Piquerez. Eu acho que vai ser um grande jogo. Sim, talvez tenhamos a vantagem de jogar em casa, mas em um clássico não tem essa de favoritismo. A gente tem esse peso importante de jogar com a torcida a favor e temos que fazer isso para o nosso lado poder passar, fecha aspas aí, para o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, já projetando esse confronto importante contra o nosso tricolor paulista. Tá bom? Para a gente avançar, trazendo mais, faltam 3 informações importantes. Antes de eu trazer dos 2 jogadores do São Paulo, referentes a contrato, tudo, vamos falar sobre uma questão importante. O inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de coação que teria sido cometido pela Mara Casares e o Douglas Schwartzman durante as investigações da polícia por conta do caso do camarote. A Adriana, ela retirou a ação que movia na justiça contra Caroline Casemiro e os seus representantes afirmam que a retirada não se deve pela pressão. Então, há um inquérito para apurar se Mara Casares e Douglas também fizeram esse crime possivelmente esse crime de coação perante outras pessoas, principalmente na captação de provas por parte da Polícia Civil. Esse caso ainda tramita na Justiça. São Paulo hoje tem 3 inquéritos, né? Tem o inquérito que apura o caso dos camarotes, tem a dos desvios e lavagem de dinheiro e tem também a do clube social. Então, ainda não temos tantas atualizações assim, um grande andamento. Logo, logo, Mara Casares e Douglas Schwartzman serão ouvidos também pela Polícia Civil. Eles serão intimados a depor e aí a polícia vai continuar dando andamento. A polícia que alega já ter provas, inclusive, de esquemas ilegais de vendas nos camarotes do estádio do Morumbi desde 2023, pelo menos. A polícia, então, é um caso delicado, então não dá para a polícia sair dando passos demais, tá? Então, a polícia está tendo toda a cautela possível para que, se for já sair para prender, que tenha provas bem concretas para que todas essas pessoas que lesaram o clube nos últimos anos não saiam impunes. O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários. Aproveite também para assinar a Wallplay. Aqui embaixo na descrição tem o link. Você pode assinar a HBO Max através do Wallplay por menos de R$3. Qual que é a sacada? Por exemplo, tem um plano mensal, que é o mais carinho ali, mas tem outros planos, por exemplo, anual, você paga bem mais barato. Você pode assinar o HBO Max pelo Wallplay. Só assinar o HBO Max por aí tá caro. Então, o Wallplay, você assina por R$22,90 por mês, só que a Wallplay te dá R$20 para você gastar no cinema todo mês, durante toda a sua assinatura. Então, acaba saindo por R$2,90 todo mês para você ter todos os jogos do Campeonato Paulista, Paulistão Feminino e também o UEFA Champions League. O link está aqui embaixo na descrição, assim como os outros parceiros aqui do canal, tá? Bora fechar o vídeo de hoje com 2 informações importantes. O Luan, ele quer renovar o contrato com o São Paulo e ele tem essa missão neste momento para essa renovação de contrato. O Luan tem vínculo com o São Paulo até dezembro deste ano. O técnico Hernan Crespo vai lhe dar oportunidades, ele entende que o Crespo pode ser esse camisa 5 que possa atuar em alguns momentos com a camisa tricolor, em alguns momentos em que ele precise realmente jogar
com um camisa 5, ele conta com o Luan nisso, teve um papo com ele e as pessoas por parte do Luan afirmam que o objetivo do 2026 do Luan profissionalmente é conseguir uma renovação de contrato com o São Paulo. Ele entende que pode ser útil, ele tem trabalhado muito para se recondicionar fisicamente, ele perdeu uma boa parte de um percentual de gordura, tá fino, tá forte, e aí a ideia é ele continuar recuperando mobilidade, ter uma sequência de jogos para não ter problemas físicos. Então a ideia é realmente do Luan renovar esse contrato com o São Paulo, é o grande objetivo do camisa 33 nesta temporada. Você renovaria com o Luan neste momento? Quero saber a sua opinião nos comentários por parte do São Paulo. O São Paulo afirma que nesse momento não há nenhuma conversa para renovação e que esse caso específico do Luan vai ser jogado para frente. Hoje eu não renovaria com o Luan. Daria um abraço, obrigado por tudo, você é um dos nossos, você é um São Paulino, mas não é por conta disso que você tem que ficar, você tem que merecer também dentro de campo. Mas torço muito, já tive expectativas maiores, já fui mais esperançoso, mas eu torço muito para que o Luan consiga voltar a ser protagonista com a camisa do São Paulo, voltar a ser uma peça útil e importante a ponto de merecer a renovação. Então, se ele quer muito, eu espero muito que o Luan mereça essa renovação de contrato e faça por merecer, não com palavras, não com gestos, porque isso ele sempre fez. O Luan é um São Paulino nato e é um cara realmente super gente boa. Eu tenho proximidade com alguns familiares do Luan e a família dele é incrível, ele passou por um momento difícil e ele é um cara incrível, mas para renovar com o São Paulo não basta ser um ser humano incrível. Precisa ser realmente um jogador capacitado dentro do campo e eu espero que ele consiga atingir essa capacidade para no final do ano a gente falar, o Luan mereceu uma renovação de contrato. O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e só para fechar. O empresário do Alisson topou pagar o valor que o São Paulo pediu ao Corinthians para a liberação do volante Alisson, mas o empresário colocou isso na mesa, colocou essa sugestão e o Corinthians não quis. A informação que foi dada pelo Renan Teixeira lá no UOL, ele que é o ex-jogador do São Paulo, a gente pôde conversar com algumas pessoas e sim, isso foi um tema debatido durante as conversas. Eu até falei, eu não lembro se foi em live ou em vídeo, que eu não duvidava disso acontecer, mas eu não tinha essa informação ainda confirmada. E a gente sempre dá os créditos para as pessoas, mas a gente só traz informações aqui que a gente consegue confirmar pelos envolvidos. E, de fato, o empresário, o Alisson, ele é agenciado pelo Nick Arcuri, sugeriu, de fato, beleza, se vocês não têm 1 milhão à vista para pagar, não tem problema, o jogador quer jogar no seu clube. Eu pago esse valor à vista e aí depois vocês pagam esse valor para mim, a gente entra no meio bolado, a gente negocia aqui, eu pago, ele é do Corinthians, joga aí depois a gente vê como a gente pode fazer essa situação. Mas, mesmo com o empresário se colocando à disposição para fazer essa negociação, o Corinthians não quis dar andamento nesse negócio. Do que eu tenho de informação, Marcelo Paz e Dorival Júnior já estavam contando com o jogador, mas na hora de bater no presidente Osmar Stabile, ele vetou a contratação do meia Alisson, que agora vai buscar espaço no São Paulo Futebol Clube. O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype. Inscreva-se nesse canal. Temos até amanhã para 20 mil inscritos, hein? Pô, me surpreendam. Antes da semifinal, essa notícia seria fantástica, né? Mas está bem difícil. Mas a esperança é a última que morre e nós, São Paulinos, sempre unidos, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Um abraço, gente. Bom final de semana. 6h15 estarei com o pessoal dos Três Zagueiros para a gente bater um papo também sobre o Tricolor Paulista. E amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço. Tchau. Até o momento da gravação deste vídeo, ainda não está confirmada a Daiane Muniz. A Federação Paulista ainda não comunicou de maneira oficial a arbitragem, tá bom? Tchau.